O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque desta terça-feira e vamos dar início aqui trazendo um convidado muito especial de um setor muito importante da cidade, que é o setor de turismo. É o nosso secretário, aqui, o nosso jovem secretário, Tiago Papa. E você que nos acompanha pelo YouTube, no canal da BocNews TV, e nos acompanha também na Rádio Santos às 17 horas, com a representação do programa, e também na TV Com. Muito obrigado pela presença, secretário. Você está com uma missão muito especial, acho que é um momento muito importante para o turismo da cidade. A gente está registrando crescimentos sucessivos na visita que temos recebido aqui no nosso município, e é muito importante porque nós vamos ter aí o mês de julho iniciando, e muitas atividades estão programadas e a perspectiva de, mais uma vez, Santos poder receber nossa gama de turistas. Muito obrigado por ter vindo. Eu, Chalubi, eu que agradeço. Bom dia a você, a todos que nos acompanham, a sua audiência, a toda a equipe do BocNews. Sinto muito bem estar aqui, muito obrigado pelo convite. É uma grande responsabilidade, o setor do turismo, um setor pulsante, que a atividade econômica é muito grande, muito firme, muito forte, e a gente tem que trabalhar com isso, né? Batendo recordes. Na última temporada de verão, tivemos mais de 3.340.000 turistas aqui na nossa cidade em 3 meses, ou seja, multiplicamos quase a população da cidade várias vezes, né? Tivemos um movimento no terminal de cruzeiros marítimos de 1 milhão de passageiros, ou seja, embarque, desembarque e trânsito, rendendo para a região da Baixada Santista 1,5 bilhão de atividade econômica derivada da atividade dos cruzeiros marítimos. Enfim, muito importante a gente trabalhar o turismo e enxergar o turismo como uma indústria, de fato, né? Eu venho falando que nas principais cidades do mundo, o turismo está entre o top 3 da atividade econômica do local, né? Então, em Santos não pode ser diferente. Uma cidade que tem tantos atrativos turísticos, belezas naturais, história, cultura, está tão próxima aí da maior cidade da América Latina. Nós temos que valorizar e trabalhar muito aí para o turismo da nossa cidade, e esse é o nosso desafio. Realmente, e os dados aí relacionados ao turismo são importantes, né? Em termos de ISS, que a cidade arrecadou também, cerca de 15 milhões, né? Só de receita relacionada ao turismo, né? E mais a presença de cada vez maior de pessoas em datas relevantes, como o caso do Réveillon, o caso do Carnaval, que até uma surpresa o Carnaval receber tanta gente, uma vez que Santos também não se caracteriza mais como uma cidade carnavalesca como foi em outros tempos, né? Agora, Tiago, nós tínhamos aqui uma grande questão que sempre foi, de certa forma, trouxe prejuízo para o turismo local, que é aquela ideia do turismo de balneário. Na verdade, quer dizer, a população, de maneira geral, até era um pouco hostil a esse tipo de turismo, né? Porque é aquele tipo de turismo que a pessoa aluga um apartamento, traz um número maior de pessoas, que às vezes até pode acomodar o apartamento, traz as compras do supermercado da cidade de onde ela veio e praticamente não consumia na cidade. E o que a gente viu é que, pelo menos na última década, houve uma expansão muito grande da rede hoteleira, que era também um reclame das pessoas que vinham para cá. E eu gostaria de saber quais foram os fatores determinantes que você pode identificar para trazer essa melhoria das condições da atividade turística aqui em Santos. Chalubi, eu acredito que o principal ponto é a estrutura da cidade como um todo, né? A cidade que vem ao longo, não de agora, já vem começando há um bom tempo atrás a se estruturar em vários aspectos, e a gente vê essa presença dos turistas confiando na cidade. Hoje você tem vias de locomoção muito estruturadas, nós temos números da segurança que são aí satisfatórios. Claro que o importante é a sensação de segurança, mas nós temos dados
que são satisfatórios. Nós temos estrutura, uma rede hoteleira com mais de 5 mil leitos de hotel, como você falou, presença de bandeiras internacionais, caso esse que há 20 anos atrás a gente não imaginava isso acontecer na cidade. Nós temos mobilidade urbana como rede de ciclovias, o VLT, enfim, nós temos hoje uma gastronomia pulsante, né, uma gastronomia presente, as pessoas vêm de fora para frequentar os nossos restaurantes, a gente tem vários exemplos disso na nossa cidade. Eu acho que são vários fatores que convergem junto, né? Mas a estrutura da cidade, o que a cidade hoje dá para as pessoas, traz essa segurança dos turistas virem para cá e gastarem o dinheiro na nossa cidade. Então isso que é o importante, porque se a gente fomenta o turismo, o comércio, os restaurantes, todo o trade de turismo é beneficiado. E com isso, a gente atendendo a contento, trabalhando muito na capacitação, que é um desafio muito importante. A gente tem muita dificuldade de mão de obra qualificada para o setor. Nós estamos lá na prefeitura em parceria com várias associações, sindicatos, planejando vários tipos de cursos para capacitar aí as pessoas, mão de obra para o trade de turismo. Então eu acho que tudo isso contempla esse novo momento que Santos vive, uma cidade que está preparada, uma cidade que hoje pode receber qualquer tipo de turista a qualquer momento do ano, né? Não apenas no verão, mas a qualquer momento no ano. Então hoje nós estamos muito seguros para receber esses turistas. E gostaria de fazer 2 adendos aí. Uma das nossas prioridades também, fora da sazonalidade de verão, é o turismo de negócios, né, e o turismo esportivo. Isso é muito importante. O turismo de negócios movimenta muito os nossos comércios fora daquele turismo de passeio, de lazer comum. Então nós estamos intensificando muito o trabalho para a captação de grandes eventos, para que a gente possa desenvolver aqui na nossa cidade também esse turismo de negócios e turismo esportivo também, provas, enfim, atividades turísticas, desenvolvendo junto com a Secretaria de Esportes um calendário turístico esportivo. Com isso a gente consegue consolidar a cidade de Santos como um polo de eventos, né? Um local que pode receber eventos a qualquer momento do ano, e isso valoriza muito mais a nossa cidade. E o planejamento? Você tem um planejamento aí que você assumiu agora, acho que é a primeira empreitada sua, né, na área pública, né, Thiago? Apesar que o teu pai, né, o ex-prefeito João Paulo Papa, acho que transmitiu muito dessa experiência para você. Você tem uma perspectiva do que você viu o turismo. O que você entende que nesses 4 anos que você vai estar aí à frente da secretaria, o que você pretende realmente realizar? Qual é o ponto mais importante que você acha que tem que ser desenvolvido para realmente essa consolidação se dar? Até porque o centro já vem fazendo várias iniciativas, né? Até a gente vai conversar daqui a pouco sobre a questão do Festival do Café, que é uma coisa que pegou. Eu acho que vamos ter agora mais um evento dessa natureza. Temos outros eventos programados com a festividade junina, que é no Valongo. Tivemos aí o advento da implementação do Parque Valongo, que também de certa forma é um atrativo, mas a gente nota que ainda alguns setores têm um pouco de dificuldade até na questão da formação, da capacitação, mas também do atrativo, né? Nós tivemos essa questão da mudança do centro de convenções para a Ponta da Praia, e o que a gente vê é que, apesar de algumas iniciativas serem feitas, ainda, se a gente comparar com outros centros que têm maior movimentação, ainda estamos um pouco aquém do potencial que nós temos para desenvolver. Como é que você pensa aí desenvolver nesse período que você vai estar à frente da secretaria? Qual é o teu principal objetivo que você vai achar? Olha, eu quero sair daqui, mas eu quero deixar esse legado como estrutura para a cidade. Então é muito importante a gente falar disso, Chalub, porque a gente identificou ali nos nossos estudos, eu verifiquei ali, estamos colocando como prioridades 3 frentes, mas na verdade todo engloba numa só. A questão dos cruzeiros marítimos é muito importante para a cidade, a gente precisa fazer um esforço. O prefeito Rogério Santos está embarcando nessa de fato, para a gente conseguir construir um local mais atrativo para as operadoras, para os armadores, né? Hoje nós temos uma dificuldade, obviamente, de custos, né? Então a gente sabe para as operadoras, né, para os navios. Então a gente está trabalhando muito ali em conjunto também com o deputado Paulo Alexandre lá em Brasília, para que a gente consiga discutir essas questões. Eu pessoalmente estou participando de vários meios de discussão
representando Santos, obviamente, como o maior porto da América Latina, e o aspecto de turismo é muito importante. Então eu tenho conversado com o MSC, com Costa, com a CLIA, que é a grande associação aí de cruzeiros marítimos. A gente tem falado muito sobre a questão dos cruzeiros marítimos. É claro que o nosso sonho é que a gente tenha cruzeiro o ano todo, e é um desafio e é uma das minhas metas, obviamente, mas a gente sabe que para chegar nesse ponto a gente tem que desbravar aí algumas barreiras, e nós estamos aí participando dessas discussões. A outra prioridade nossa é, de fato, como eu mencionei na outra pergunta, transformar Santos num polo de eventos, né? Tanto eventos turismo de negócios, quanto turismo esportivo, como qualquer tipo de eventos. Hoje, como você falou do centro de convenções, hoje nós temos na nossa cidade vários espaços para eventos, né? A gente, de grandes eventos, médios, de todos os portos pequenos, nós temos toda a estrutura para receber, a rede hoteleira a contento, nós temos uma malha viária a contento, uma gastronomia, centros comerciais que podem realmente, não fazem frente a qualquer lugar do Brasil. Nós temos a proximidade com São Paulo, e esses turistas que vêm para o turismo de negócios, que vêm para eventos, eles têm um ticket mais alto do que o de lazer. Esse, aliás, era uma questão que sempre se discutia, porque quando se falava em turismo, na região da Baixada como um todo, né? É o turismo de balneário, né? Que eu falei, aquela pessoa que vem. E, na verdade, o bom do turismo seria a possibilidade de você ter aquele turista que vem, fica uma semana, gasta na cidade, consome aí todas as diversões da cidade, nos hotéis, nos restaurantes, e dá vez para outra turma que vai entrando, né? Então isso, Santos, de certa forma, aos poucos está construindo, mas ainda é aquém do potencial que existe, né? Isso, e aí por isso que a gente está se dedicando muito para a captação de eventos, realmente vender a cidade para fora, para outras pessoas, para mostrar o que a gente tem hoje. Muitas pessoas às vezes não têm a impressão, não conhecem o de fato que a cidade tem para oferecer. E nós hoje temos várias frentes que nós conseguimos, obviamente, realizar. É só a gente ver cases no Brasil e no mundo, né, de cidades com menos estrutura que Santos, mas que conseguem atrair eventos, conseguem atrair e criar uma identidade turística de eventos, né? Então nós estamos nessa batalha. Se eu conseguir, dentro desse período que tiver à frente da Secretaria, a gente fazer esse trabalho nos cruzeiros marítimos, que eu acho que é primordial, a movimentação dos cruzeiros marítimos, o Chalub, como eu falei, R$1,5 bilhão de reais em 6 meses de atividade econômica. É uma coisa muito grande para que é um turista qualificado. Que é um turista qualificado. Quantas pessoas são empregadas direta e indiretamente nesse período do Concais? Então, assim, o desafio é que a gente tenha cruzeiro o ano todo. A gente vai melhorar. Mas você não acha que ainda há pouca oferta para esse tipo de público? Assim, a estrutura privada, né, da cidade, as empresas de receptivo, ainda existe uma certa carência de atividades, porque a gente nota que o turista estrangeiro também, às vezes, ele fica um pouco perdido na cidade, porque ele não encontra um respaldo de atendimento, de ter pessoas preparadas para poder recebê-lo e para poder oferecer o que a cidade realmente tem de interessante. Como é que você vê essa questão? Você acha que ainda tem espaço para que empresas do setor possam vir investir realmente e possam ter aí um ganho satisfatório para se manter nessa atividade? Chalub, eu sou muito otimista com a cidade, né? E a gente precisa ter. Nós temos muita margem para crescimento nesse setor, né? Se você ponderar que nós estamos agora com prestes a ter o novo terminal de passageiros ali no Valongo, integrando diretamente o porto com a cidade, multiplicando com a capacidade de 36 mil passageiros dia. É um número muito expressivo. Se a gente tem finalmente a obra do túnel Santos-Guarujá, o aeroporto do Guarujá, que também já está em desenvolvimento, a terceira pista da Imigrantes, nós estamos vivendo um momento único de infraestrutura da cidade, que vai facilitar os acessos. Facilitando os acessos, a gente precisa estar preparado para isso. É isso que eu falo muito com o trade de turismo, que ao mesmo tempo que a gente está trabalhando para fomentar as pessoas, fomentar o turismo, trazer as pessoas para Santos, nós precisamos estar preparados. E digo isso não apenas aos receptivos, aos restaurantes, aos shoppings, aos centros comerciais, todo o trade de Santos, nós temos que chegar a uma conclusão que ou que nós somos uma estância balneária, como você falou, ou uma cidade turística. E eu tenho convicção que nós somos uma cidade turística. E para isso nós precisamos estar preparados para tanto.
Nós temos já preparo turístico para atender, né? Mas nós precisamos melhorar, claro, cada dia melhorar mais. Mas hoje a gente atende, os turistas que vêm para Santos normalmente voltam, a gente faz algumas pesquisas, algumas análises, a gente verifica que eles voltam, sim, eles gostam do que vem. E isso é muito importante. A Secretaria tem detalhada, por exemplo, o perfil do turista que vem para Santos, a maioria é do interior do estado de São Paulo, né? Sim. E em termos de exterior, tem um perfil de turista que vem para cá? Existe assim uma tendência do estrangeiro que procura a cidade? Existe. Quais as razões ele procura? A gente tem um observatório de turismo lá na Secretaria, que é um trabalho muito bacana, técnico, que a gente consegue fazer essa análise de uma forma global. A questão dos turistas estrangeiros, a gente detectou que a maior parte dos turistas são da América do Sul, Argentina, Uruguai, que vêm para a nossa cidade de Santos, né? Nessa faixa, nesse corte do verão, a maior parte foram argentinos que vieram para cá. Em segundo lugar, americanos. É engraçado que muitos americanos vieram para Santos nesse período aí da sazonalidade de verão. E a gente sabe a importância que eles vêm, por que eles vêm para cá, né? E eu tenho uma convicção, eu acho que eu tenho dito, onde eu tenho a oportunidade de falar, que Santos não é só praia, né? Nós temos atrativos turísticos que trazem as pessoas para cá, né? Nós temos história, cultura, nós temos o Santos Futebol Clube, nós temos o Museu Pelé, nós temos atrativos turísticos. É a Baixada Santista, né, Thiago? Acho que Santos a gente, quando fala Santos, na verdade, a gente está falando da Baixada Santista, né? Exatamente. Porque nós temos assim uma possibilidade de você ter praias assim semi-virgens, vamos chamar assim, no litoral norte, né? Quer dizer, uma beleza natural grande, né? Bertioga, a história também para o lado sul, Itanhaém, tantas outras oportunidades que a pessoa que vai passar uma semana aqui, ela tem realmente várias possibilidades de poder estar se divertindo, né, e aproveitando, né? Agora, isso, no meu ponto de vista, há uma certa ainda carência, que é a questão do lidar com o estrangeiro. Você falou da questão dos restaurantes, questão até das informações, né? A gente vê pouca informação em língua estrangeira, quer dizer, as nossas localidades, os cardápios, né? A gente não encontra aqui em Santos ainda uma estrutura capaz de poder oferecer esse conforto, vamos dizer, ao turista, né? Coisas que você lá fora encontra com muita facilidade, né? Qual é a razão que você vê isso? Acho que não há estímulo para isso? Eu acho que a gente tá desenvolvendo os projetos lá na Secretaria com esse viés, né? Hoje todos os nossos materiais turísticos produzidos pela Secretaria são trilingüe, né? Português, inglês e espanhol. Todos os equipamentos turísticos da cidade, nós estamos desenvolvendo um informativo em 3 línguas. Eu acho importante isso. Nós estamos agora firmando uma parceria com os senhores, com o Sindicato dos Hotéis e Restaurantes, para que a gente possa ter o cardápio trilingüe também nos restaurantes, nos bares, enfim. Não estou falando para imprimir. Hoje, com a tecnologia, você pode pôr um QR Code, a pessoa acessa e vai conseguir ter acesso a isso. Eu acho que os centros comerciais, nós já começamos um diálogo com os centros comerciais, e é importante também que eles tenham condição de atender esse turista estrangeiro. Nós tivemos alguns tipos de colocações nesse período de verão e nós precisamos atender esse turista estrangeiro. A gente sabe que o turismo, muito mais do que a gente se vender, é o boca a boca. Quando você vai viajar, você vai falar para o seu amigo, para sua família, que você gostou, que você foi bem atendido, e isso passa quando a pessoa vai escolher o seu destino. E isso é muito importante. Nós estamos trabalhando muito para desenvolver essa comunicação trilingüe na nossa cidade. Aquilo que eu te falei, nós somos uma cidade turística e, para tanto, nós precisamos desenvolver esses tipos de projetos. Então, nós estamos avançando nessa questão, tanto que a gente precisa da iniciativa privada. Esse é o ponto, né? O poder público projeta, estimula, fomenta, faz parcerias, mas é claro que todo mundo, todo o trade turístico tem que estar com a gente. Ano passado, em parceria com o Instituto Paula Souza, foram feitos um curso de inglês instrumental para taxistas, né? 20 taxistas fizeram inglês instrumental para essa comunicação básica com os turistas estrangeiros, né? Nós estamos agora em conversa com eles para que a gente possa dar mais números de vagas para eles, para a gente distribuir para outros setores também, para que a gente possa dar o básico, que é o básico da informação, né? A gente verifica alguns lugares do mundo, as pessoas sabem se comunicar, conseguem se comunicar em outra língua, e isso é fundamental para a gente se solidificar como um destino de turismo internacional, né? Realmente, acho que é uma demanda que já faz
né? Até os próprios municipais também, né? Acho que a prefeitura também acho que tinha que olhar um pouquinho mais com atenção também para essas, né, comunicações, vamos dizer assim, né, explicativas, né, que a gente não encontra em monumentos, a gente não encontra em localidades que são muito visitadas até, né? Isso é é uma coisa que parece pouca, mas ela faz um grau de importância, né? Agora, eu gostaria que você falasse um pouco da questão dos ônibus turísticos. Foi feito o lançamento do ônibus turístico, mas também no ônibus turístico a gente não encontra esse serviço, né? Quer dizer, a pessoa ela vai contemplativa ali, né? A gente acho que faltou isso, né? E até eu acho que houve uma adaptação desse ônibus. Há interesse ou há perspectiva de esse serviço ser melhorado? Porque hoje é explorado principalmente pela prefeitura, né? Não, é iniciativa privada. É uma concessão dos postos de atendimento de informações turísticas e a iniciativa privada que ganhou a concessão, ela explora as linhas turísticas, né? A gente está em contato permanente com a empresa para que a gente possa aprimorar esse serviço. Tanto é que nós vamos ter um audio guide, né, para que as pessoas possam ouvir ali no caminho, no trajeto, as informações sobre os espaços. Está em produção e nós estamos cobrando a empresa para que seja feito um material trilíngue informativo. Isso vai ser colocado em prática o mais rápido possível. A gente cobrou até essa semana passada um posicionamento para que a gente possa ter logo esse material. Nós também estamos trabalhando para que a gente consiga colocar no decorrer da linha pontos informativos, que é o ponto de embarque e desembarque, para o turista saber onde ele pode esperar o ônibus, onde ele pode embarcar. Isso também é importante para a gente. Lembrando, sempre usando a tecnologia a favor do turismo, nós vamos colocar QR Codes, né? A empresa vai colocar QR Codes com informativos trilingüe. Então nós estamos em parceria com essa empresa, cobrando que elas possam colocar e implementar isso. E é muito importante, Chalub, a gente precisa colocar contento. É claro que nós abrimos essa linha turística em janeiro. Essa linha turística que tem no mundo todo, né, que é um sucesso no mundo todo, e nós temos que ter, obviamente, melhorar cada vez mais o atendimento das pessoas aqui em Santos. Porque é um tipo de serviço que para o turista, né, que não conhece a cidade, é extremamente importante, porque ele recebe o mapa da cidade, ele sabe onde pega, ele pode descer no lugar de visitação, pegar o ônibus para o mesmo lugar, né, no mesmo lugar onde ele desceu. Então, eu acho que é uma questão fundamental também. Pode inclusive trocar as linhas, nós temos 3 ônibus hoje, a pessoa paga um ingresso aí e ela consegue trocar as linhas, né? Vai de uma linha para outra. Nós temos hoje 3 linhas rapidamente, uma que vai até o centro histórico, uma que tem a temática de futebol, então passa pela Vila Belmiro, Portuguesa Santista, pelo Memorial, onde o Pelé está enterrado, o próprio Museu Pelé, e nós temos a linha que faz a orla da praia. Então nós temos 3 linhas, e essas linhas podem ser interligadas. Então o turista aqui, a pessoa que for comprar, ela pode no próprio dia ela pode interligar. É um serviço muito importante. Vamos melhorar e precisamos melhorar o atendimento. Realmente. Agora, Tiago, qual é a perspectiva realmente para o centro, né? Nós vamos agora, no outro bloco, a gente vai deixar para mais para o final para falar sobre a festa do café, mas o centro sempre foi uma questão que tem sido uma luta constante para a reativação do centro. A gente vê que foram feitas muitas iniciativas, né? No sentido de recuperar alguns trechos do centro. Agora foi instalada o Parque Valongo, a passarela, aos pouquinhos, mas eu acho que o que falta ali realmente ainda é uma revisão, talvez, naquelas áreas de ocupação e de proteção que foram criadas, e que isso, de certa forma, tem dificultado um pouco também a instalação de novos negócios ali, ou até a finalidade outra para imóveis que estão tombados e que a pessoa não pode mexer de jeito nenhum. Como é que você vê essa questão? Você acha que já era o momento de se rever essa questão do Alegra Centro, da perspectiva de ter outros tipos de negócio ali, ou até a redução da área com limite que foi determinada para a preservação de patrimônio histórico? Como é que você vê essa questão aí do centro, para realmente ter o centro como a gente vê em outros lugares do mundo, né? Chalub, eu vejo com muita atenção e como prioridade também, né? O prefeito Rogério Santos nos determinou que a gente tem o centro histórico como prioridade para desenvolver várias ações e projetos. Tanto é que os nossos eventos da Secretaria são todos realizados no centro histórico para fomentar ali aquela região, que a gente sabe que tem um potencial
enorme, né? A gente sabe que tem um potencial enorme. E a Prefeitura de Santos, todas as secretarias, têm participado de vários projetos juntos, né? A gente sabe que a maior gama dos atrativos turísticos estão localizados no centro, né? Nós temos a linha do bonde, o Museu Pelé, a própria estação, a garagem dos bondes, que agora está aberta à visitação, o Museu do Café, o Paço Municipal, que é, obviamente, um local de visitação, né? Enfim, nós temos vários, o Parque Valongo, que se tornou um grande ponto turístico, a Passarela, que por si só também virou um ponto turístico nessas últimas semanas, as pessoas acabam indo lá para tirar foto e o acesso melhorou muito, porque você agora consegue acessar o Parque Valongo da Rua 15 de Novembro, que é o centro ali nervoso do centro histórico. Então nós estamos desenvolvendo vários projetos para lá. A gente aposta que a questão do fomento das pessoas para o centro histórico parte de várias premissas. A primeira, levando as pessoas para trabalhar lá, atraindo empresas para o centro histórico, né? Isso está acontecendo. Trazer de volta. Trazer de volta. A gente teve vários problemas na pandemia, né? Eu sou advogado, então vários escritórios de advocacia eram localizados no centro, porque necessitava você ir diariamente ao fórum. Com a digitalização dos processos judiciais, isso não é mais necessário. Então as pessoas não precisam ir ao fórum diariamente, né? Então tivemos algumas mudanças na vida nossa do dia a dia que também afetaram o centro histórico, né? A gente sabe disso. Mas nós vamos trabalhar muito para desenvolver o centro histórico. Tem algumas questões também que não colaboram, né, Tiago? Que é a questão da segurança, que é uma questão também que não colabora com o centro, né? Então, acho que quem frequenta o centro à noite, apesar de a sensação ainda não é totalmente, né, tranquila, né? A gente vê também a questão dos moradores de rua, né? Que a gente tem as pessoas de rua, que de certa forma também, em algumas localidades, não contribui com o turismo, né? A gente vê esses trechos aí de guardadores de carro que perturbam as pessoas que querem estacionar. Agora tem um vereador também querendo fazer a cobrança da Zona Azul na orla da praia, né? Então, eu acho que são questões ainda que, de certa forma, apesar de não ser ligadas diretamente à pasta de turismo, acabam contribuindo negativamente para que o setor se desenvolva. Como é feita essa relação, essa discussão em âmbito interno, né? Como é que você faz a defesa da tua secretaria diante dessas questões que, de certa forma, acabam prejudicando, né, às vezes, alguma atividade que você vai realizar? A gente está desenvolvendo, como eu falei, vários projetos para o centro histórico. Há algumas semanas atrás, o prefeito assinou o decreto REP Centro, que flexibiliza e organiza o uso de mesas e cadeiras nos logradouros públicos no centro histórico, ou seja, os restaurantes e bares vão poder colocar mesas e cadeiras na rua, dando uma experiência melhor para os seus clientes, né? A gente sabe que isso tem em qualquer lugar do mundo e do Brasil, tem vários locais que você pode transitar e esse REP Centro, que está sob gestão da nossa secretaria, coloca em prática. A gente tem conversado muito com a Secretaria de Segurança, agora que quem assumiu foi o Coronel Brito, para a gente conseguir trabalhar a segurança no centro histórico e dar essa sensação de segurança para as pessoas. Paralelamente a isso, conversei também com o comandante do 6º BBMI, o Coronel Nacarrarada, sobre a minha preocupação com o centro histórico e de segurança, e a gente também está desenvolvendo alguns projetos em conjunto para a gente conseguir fazer com que as pessoas se sintam mais tranquilas ali no centro. A gente sabe da potência do centro histórico e de tudo que é o entorno, né? Além disso, o prefeito Rogério está trabalhando muito na questão de moradia no centro, né? E o próprio Coronel Nacarrarada me falou, Tiago, a sensação de segurança, ela é minimizada, ela é potencializada quando a gente tem a ocupação do espaço. Então a gente precisa levar as pessoas para o centro. Quanto mais pessoas transitam no centro, mais segurança a gente tem. E agora nós temos um empreendimento imobiliário com quase já 40% de apartamentos vendidos na planta ainda. Que é no Valongo, né? Que é no Valongo, né? Nós temos ali o novo terminal de passageiros que vai ser ali também no Valongo. Eu acho que tudo isso vai incrementar o centro. E, Chalub, a gente está vivendo um momento único de obras de infraestrutura na cidade, né? Assim, realmente... depois de muitos anos de batalhas, né, a gente está tendo um momento que, se tudo caminhar bem, nós vamos ter uma mudança da vida ali da cidade e da região, né? O terminal de passageiros, eu não tenho dúvida, assim que for aprovado, né, assinado
o processo licitatório. Parece que a empresa que está querendo ocupar o T10 ali não está muito disposta a ceder um espaçozinho, né? Mas isso está em edital e a gente está trabalhando muito para que isso aconteça. Diz que a briga está feia. A briga está feia, mas o terminal de passageiros ali vai mudar a realidade daquilo. E nós conversamos sempre com todas as secretarias para que a gente possa dar condições das pessoas irem para o centro em segurança. E registrar só uma coisa, nos eventos realizados pela Secretaria de Turismo, que são realizados no centro, e os outros, as feiras feitas em Santos, outros, nós normalmente não temos ocorrência. Então as famílias vão para o centro, ocorrem com tranquilidade esses eventos. A gente teve agora recentemente a Festa de Portugal, levamos mais de 40 mil pessoas em 2 dias para o Valongo, não tivemos nada de problema de segurança, nenhuma ocorrência registrada, ou seja, esse trabalho tem sido feito. Agora, é claro, os empresários, todo mundo precisa acreditar nisso e nos apoiar e nos ajudar ali para a gente ocupar ali a região e trazer as pessoas de volta para o centro. E realmente o turismo em todas as cidades do mundo, ela realmente é um setor muito valioso, né, economicamente. Né? Thiago, eu vou pedir licença para você, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta aí na sequência para continuar discutindo sobre as questões do turismo em Santos e a região como um todo, né? Porque Santos acaba influenciando todas as demais cidades, tá? A gente já volta já já. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do BocNews no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do BocNews no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do BocNews. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. E estamos de volta com o Jornal em Foque, que está trazendo hoje com muito prazer o jovem secretário de Turismo de Santos, Thiago Papa, que estamos conversando aqui sobre vários aspectos do turismo de Santos, que na final que o turismo de Santos é o turismo da Baixada Santista. Exatamente. Como um todo, né? Acho que cada cidade tem a sua particularidade, mas todas têm em comum a questão da praia, a questão do perfil dos turistas e o potencial para ser explorado, né, Thiago? E nós estamos conversando a respeito, no primeiro bloco, a respeito da questão do terminal de passageiro, e você acreditando que realmente dessa vez vamos ter uma mudança profunda e todos os outros investimentos que vêm sendo realizados aqui em Santos. E aqui nos bastidores você estava comentando também que a ideia da cidade também é aperfeiçoar essa comunicação dos próprios municipais, dos próprios públicos, em que o turista vai poder se informar e saber sobre a história da cidade. Queria que você pudesse falar um pouco disso, desse projeto aí que você pretende estar desenvolvendo. É importante a gente comunicar e contar a história da nossa cidade. A nossa cidade que é tão rica de história e de cultura, nós precisamos mostrar isso para as pessoas, e nós estamos desenvolvendo não apenas de forma física, mas também de forma virtual aí, qualquer tipo de comunicação para que as pessoas entendam os nossos, todos o que a gente tem na nossa cidade, todos os próprios públicos, como você falou. Queria também falar a questão da importância do turismo regional, como você falou da Baixada Santista, né, Chalub? A gente tem conversado ontem, tive conversando com a secretária de São Vicente, a Juliana, que é a nossa representante ali da Câmara Temática do Condesb, sobre a questão do turismo regional. As cidades, elas se complementam.
de alguma forma. Nós não podemos pensar apenas no turismo local, né? A cidade se complementa. Quando a gente tem movimento nos cruzeiros marítimos, como a gente comentou, São Vicente tem, obviamente, é beneficiada com isso, porque as pessoas vão para lá, vão passear lá, porque é uma cidade interligada e assim por diante. É claro que nós temos as nossas peculiaridades, é claro que nós vamos trabalhar as nossas peculiaridades, mas é importante que a gente faça essa discussão de uma rota da região da Baixada Santista, que a gente consiga vender a Baixada Santista como um todo. Isso é muito relevante, né? É claro. Chegamos até aquele ônibus que ligava as cidades, né? Isso também foi o governo do Estado. Foi o governo do Estado. Foi. É o que pede. Não, parou, o projeto parou, até foi conversado com o secretário de Turismo sobre isso. Ele ia levantar as informações para a gente voltar a discutir essa questão. Até porque, Tiago, pelas últimas informações, seria o Estado, parece que tem uma movimentação de 340 bilhões em termos de recursos que são movimentados no Estado de São Paulo. Você vê que é uma quantia expressiva. Muito. E Santos, de certa forma, apesar de ter tido um crescimento muito grande, aí, em termos de 1,5 bilhão de reais, né, que foi estimado essa temporada, ainda é uma pequena parte do potencial que o Estado tem, né? Como é que é essa relação com o governo do Estado? É uma boa relação? Há interesse realmente no governo do Estado de estar realmente incentivando e investindo aqui na nossa cidade? Muito, muito. A gente tem uma grande parceria com a Secretaria de Turismo e Viagens do Governo de São Paulo. A gente participa, por exemplo, na promoção da cidade em vários eventos e feiras ao longo do Brasil, até em feiras internacionais. Então a gente está em diálogo permanente. Nós vamos ter aí o novo Museu Ferroviário, que vai ser implementado, vai ser licitado agora no segundo semestre, que vai ficar localizado ali atrás da Estação do Valongo, com uma participação com aporte inicial do Governo do Estado de 9 milhões, claro, precisando, obviamente, de aliás, era um projeto que foi sonhado, né, pelo próprio governador, chegou a citar a questão da ligação, a volta da ligação ferroviária entre Santos e São Paulo. Isso, né? Isso seria uma coisa fantástica, né? O governador teve aí no dia 13 de junho, falou dessa ligação, também está realizando os estudos para que a gente possa acontecer. Então, assim, essa parceria é muito importante, né? A gente sabe da importância que Santos tem para o governo do Estado, né? A gente tem o maior porto da América Latina, nós somos a praia de São Paulo, né, da capital. Nós precisamos lidar dessa forma. E é a importância econômica do turismo para cá. E a gente sabe que a gente tem algumas peculiaridades e a gente precisa trabalhar. E ontem, por exemplo, a gente esteve junto numa audiência, num evento, discutindo, teve presente o vice-governador da Associação Comercial de Santos, o secretário de Turismo também estiveram presentes aqui discutindo turismo. Isso é muito relevante. Na última semana, alguns dias atrás, também um evento aqui na nossa cidade, realizado pelo governo do Estado, pelo governador, da Academia de Turismo, que é um programa direcionado para a capacitação do trade. Então, assim, essa parceria é muito boa, nós estamos desenvolvendo vários projetos em conjunto, e é isso. O governo do Estado precisa também de Santos na sua divulgação, na sua promoção, e nós também precisamos dessa parceria. Agora, o governo do Estado está nos devendo a questão do Museu de Pesca, né? Que, infelizmente, o museu que é um atrativo da cidade, né? Que é reconhecido como um dos pontos principais de visitação, que está na ponta da praia, que houve uma valorização imensa ali naquela região, que a gente percebe o aumento do número de turistas que vão para aquela região para poder passear, e a gente está com o Museu de Pesca fechado já há um bom tempo. Na verdade, não se dá uma solução para aquilo, infelizmente. Eu acho que aí poderia se pensar numa questão de se privatizar, de se ter alguma entidade que pudesse assumir e reabrir o Museu de Pesca, né? Que todas as crianças que frequentam o Santos, que têm a memória, gostariam de estar lá debaixo da baleia, né, Tiago? Como é que está essa questão do Museu de Pesca? Há um entendimento para que... A gente é uma questão que eu levei também para o secretário, da minha preocupação, da nossa preocupação aqui, do Museu de Pesca, inclusive pelo grande prédio, bonito prédio, numa localização muito bacana, totalmente turística, né? Então, ele iria levantar essas informações, discutir para a gente avançar nessa reativação do Museu de Pesca de alguma forma. Não podemos deixar um equipamento desse tamanho, dessa importância, fechado. Eu acho que a gente reconhece que o Estado, né, as prefeituras, não tem que assumir tudo, né? Não dá. Mas alguns modelos, né, tem que ser adotados para que possa ser utilizado. É um patrimônio da cidade, um prédio belíssimo, é uma coisa, a questão
também da Escolástica Rosa, que já se pensou até em fazer uma escola de turismo lá, né? Quer dizer, um bem da cidade, né? Um próprio municipal, quer dizer, não é nem municipal, mas já está integrado totalmente, é tombado, é da cidade, e a gente infelizmente não pode aproveitar, né? E a gente vê que em qualquer lugar do mundo, esses locais são valiosos porque cobra o ingresso, a pessoa visita e se auto-mantém, né, com a própria bilheteria das visitações, né? E aqui em Santos a gente tem alguns patrimônios, que é o caso do Museu de Pesca, o caso também do Coliseu, um outro caso também, que infelizmente toda vez a gente reforma o Coliseu e depois ele permanece abandonado, porque, né, ele não tem a manutenção permanente, porque não tem atividade permanente. E é uma questão difícil de resolver, porque tem várias questões que implicam aí de direito, de legais, mas de qualquer forma eu acho que é uma coisa que deveria se pensar com mais carinho, até porque, que nem nós comentamos aqui, não é diretamente ligado à sua pasta, mas interfere diretamente na sua pasta, né, Tiago? Não, sem dúvida. Eu acho que nós temos, o poder público tem a sua limitação orçamentária, que é uma questão que nós sabemos, né? E esses modelos de parcerias, de qualquer tipo de parcerias com as entidades, com a via privada, é necessário, né? A gente sabe dessa limitação que nós temos e precisamos fomentar esses modelos, né? Então, assim, eu imagino que, por exemplo, no Museu de Pesca seria o melhor modelo. Tem que ser estudado, obviamente, mas essa parceria com a mas iniciativa você acredita privada. que realmente, a gente fala da iniciativa privada, mas você acredita realmente que existiria investidores para isso? Eu acredito, eu acho que assim, se a gente, eu me estudando, me aprofundando nos números do turismo, Chalub, da nossa cidade, eu me surpreendi e me surpreendo diariamente. Eu acho que a gente tem uma potência enorme que ainda precisa ser melhor explorada, e está sendo melhor explorada. O prefeito Rogério determinou isso para a gente está fazendo estudos, tentando aprofundar cada vez mais essa discussão, mas nós temos uma potência incrível, né? O trabalho que vem sendo feito ao longo de vários anos mostram que a cidade está preparada, e os números do turismo não é feito da noite para o dia, né? Esses recordes e recordes que a gente vai batendo ao longo do tempo, né? Esse ano batemos o recorde desde 2016 do número de turistas na temporada, o recorde de turistas no terminal de passageiros. Isso mostra que o Réveillon, nós tivemos o Réveillon com muita gente sem uma ocorrência registrada. Então, assim, nós temos essa situação, mas um trabalho que vem sendo feito ao longo de tempo e que hoje vem dar essa tranquilidade para os turistas virem para a nossa cidade. Quando você vê e pesquisa alguma coisa ruim na internet de uma cidade, você não vai. E Santos, muito pelo contrário, as pessoas que vêm, e a gente tem base isso em pesquisas tal, que a pessoa que vem, 97% das pessoas falam que vão voltar para Santos. Então isso é um número muito relevante aí para a nossa estrutura da cidade. Então eu acredito que sim. É claro que precisa ser fomentado, precisa ser discutido, precisa ver o modelo, o governo do estado tem essa responsabilidade, mas eu acredito muito na potência turística da cidade. O que a gente nota também é que está existindo um maior investimento também na propaganda de Santos fora da cidade, né, na capital. Como é que está sendo feito esse planejamento? Realmente a propaganda está sendo feita além do interior de São Paulo, na capital, no exterior também há projetos de propaganda da cidade, nessas cidades do exterior? Olha, Chalub, a gente precisa fazer isso, né? Não existe a melhor forma da gente divulgar a cidade do que fazer propaganda, né? É a tal do antigo, sempre funciona, tem que falar bem da sua cidade, fazer propaganda, e isso é necessário, né? E Santos, como eu falei, nós temos tranquilidade de chamar as pessoas para virem para cá, porque nós temos uma cidade que, claro, não existe cidade pronta, né, como o prefeito gosta de falar, mas uma cidade que está muito bem resolvida em vários aspectos, né? Então, assim, a gente precisa fazer essa comunicação. A Secretaria de Comunicação vem atuado em conjunto conosco para distribuir e desenhar estratégias de captação aí de turistas, de divulgação, e eu tenho certeza que a gente vai desenvolver cada vez mais. Nós temos também participações em feiras internacionais, né? Então, essas feiras internacionais para os agentes de turismo é muito importante, né? Então, a gente consegue trazer e vender a cidade principalmente para as pessoas de outros países. Tivemos recentemente também uma fan tour, vieram uma comitiva do Peru, que nós recebemos ali em parceria com o governo do estado, nós recebemos essa comitiva para eles conhecerem a cidade, fizeram várias ações na televisão, na internet lá no Peru, divulgando os pontos turísticos da cidade. Esses são
atividades importantes para que a gente possa mostrar para as pessoas o que Santos representa e o que o Santos é. Então essas atividades nas feiras, esses fan tours, esse fan tour foi muito interessante, veio o pessoal da mídia do Peru, agente de viagem, pessoal de companhia aérea, e fizeram várias matérias sobre a nossa cidade. Ano passado tivemos o mesmo fan tour, mas o pessoal da Argentina que veio para cá e fez aí a propaganda da cidade, sempre em parceria com o governo do estado, nesse caso. Então a gente tem a certeza que assim a gente vai conseguir divulgar muito a cidade. É claro que nós estamos desenhando algumas outras estratégias para que a gente possa chamar mais a atenção das pessoas para a nossa cidade, e em breve nós vamos divulgá-las. Thiago, vou pedir mais uma licença para você, para a gente fazer mais um breve intervalo, e aí a gente volta com o último bloco do Jornal em Foque, e você vai falar sobre o Festival do Café, que parece que esse ano vai ser muito bom mesmo. Além do café, são várias atrações, e aí são 40 empresas que vão estar aí oferecendo degustação para as pessoas, né? E agora que o café está caro, né? É uma boa oportunidade para o pessoal ir lá tomar um cafezinho. Tá? A gente já volta já. Bom. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. E estamos de volta aqui com o terceiro bloco do Jornal em Foque. Você que nos acompanha aqui pela Boc News TV e também todo dia, a partir das 17 horas, na Rádio Santos e na TV Com. E hoje estamos recebendo aqui o Thiago Papa, nosso jovem secretário de Turismo de Santos, que vai nos falar agora sobre o Festival do Café, que acontece agora de 11 a 13 de julho e que realmente já é a 10ª edição e é um sucesso, né, Thiago? Eu acho que realmente é um evento que pegou, que a gente pode falar assim, né? E vamos ter aí 40 empresas, parece que vão estar lá presentes, né? Com degustações e vários shows. Queria que você pudesse divulgar e falar sobre as novidades que nós vamos ter durante esse período aí, que eu acho que vai atrair bastante turista para a cidade, né? Vai ser bem legal. Primeiramente, quero agradecer pelo jovem que você me falou aqui, Shalom, me dizer que nós estamos muito felizes com esse Festival Santos Café, a 10ª edição, muito importante e relevante para a nossa cidade. Nós que temos um calendário de eventos fixo da nossa cidade, já tivemos a primeira Festival da Cerveja Artesanal com Caranguejo, que foi um sucesso, quase 30 mil pessoas ali no Valongo no final de semana, a Festa de Portugal, como falamos, temos o festival, vamos ter a Festival do Café, a Festa Italiana, que vai ser em agosto, o Festival do Imigrante, que nós vamos ter em outubro, a Primavera Criativa, o Natal Criativo, temos também o Festival Geek, enfim, todas as secretarias aí de Cultura, Comunicação e Economia Criativa e de Turismo realizando esses eventos muito importantes para a nossa cidade. Estamos agora nesse momento com a Festa Inverno lá no Parque Valongo, a Festa Inverno Criativa realizada também pelas secretarias. Então, assim, é importante a gente fomentar esses festivais na nossa cidade, que são um sucesso, já são consolidados aí. E essa 10ª edição do Festival do Café é muito marcante, porque a gente tem certeza que é um dos maiores, se não o maior festival que a gente tem na nossa cidade, e com isso a gente vai conseguir levar muita gente para o nosso centro histórico, que é o nosso intuito. Esse ano
esse Festival do Café que começa ali na Bolsa do Café, ele é distribuído quase pelo centro todo, né? Também vem a Rua do Comércio, você chega ali no Valongo, vão ter atividades... Tem o bonde do café. O bonde do café, nós vamos ter atividade por toda essa região e a gente fica muito feliz. Esse ano em especial, nós vamos ter um campeonato brasileiro de Aeropress, que é uma modalidade aí de baristas, enfim, vão vir pessoas do Brasil todo para disputar esse campeonato, que vai dar uma vaga para o campeonato mundial. O que é isso, Thiago? É o pessoal que faz o café? É o melhor café? Não, é uma modalidade dos baristas de prensa e tal, é uma modalidade aí do setor, e aí quem ganhar esse campeonato tem uma vaga garantida aí para o campeonato mundial, enfim, é mais um atrativo aí para quem vai para o Centro Histórico nesses dias 11, 12 e 13 de julho, né? A gente, além de atividades das feiras feitas em Santos, que também vão estar presentes, vamos ter atividades musicais, shows realizados ali pelo Centro Histórico, dividido em 2 palcos, enfim, nós temos uma estrutura muito bacana e estamos se dedicando muito para fazer um grande evento para toda a cidade, né? É importante... E vai ter uma novidade também, que é o ônibus gratuito, que vai sair do Gonzaga e do Emissário Submarino, ali no Zé Menino. É isso aí, nós vamos ter esse ônibus... Como é que vai funcionar? A pessoa está ali no Gonzaga, quer ir para o centro... Ela vai para o centro, ela pode acessar, tem os horários que estão lá distribuídos, ali estão divulgados na nossa página de Turismo Santos, tanto no site quanto no Instagram. Pode entrar Turismo Santos, tem mais informações dos horários, tem o horário de embarque e desembarque. Então, assim, a pessoa é mais uma forma da pessoa ir até o centro com tranquilidade para curtir o Festival do Café. E o que eu acho mais bacana, como você falou, mais de 40 empresas de degustação de café, divulgação de vários formatos, enfim, shows musicais, enfim, um festival completo que já está consolidado aí na nossa cidade, e a gente está muito animado, se dedicando muito para conseguir prestar para a cidade esse grande evento. Agora você falou também da questão da festa junina, que está ocorrendo no Parque Valongo, e esse ano quantas entidades estão participando, você sabe mais ou menos? Não sei exatamente o número. Mais ou menos, mas aumentou um pouquinho, né, em relação ao ano passado. Aumentou. Né? E é muito importante. E ela vai ficar o mês todo. Vai ficar o mês todo. E assim, o mais legal, e aí complementando até com o Festival do Café, o acesso, a passarela nova para o Parque Valongo, né? Isso facilita muito, de fato, o acesso das pessoas ali no Parque Valongo e ajuda muito as entidades. A gente sabe a importância da festa inverno, porque muitas das entidades, o que elas arrecadam, pagam as despesas dela do ano todo. E o Santista já abraçou essa festa que é tão tradicional, ela já tem muitos anos, e a gente tem certeza que, dando esse peso, os Santistas vão até lá para ajudar, para curtir, obviamente relaxar, mas para ajudar as entidades. Então é um grande evento que já está tradicional. Hoje nós temos 18 entidades, né, lá participando, então a gente sabe da importância aí desse evento e, obviamente, da ligação que agora o Parque Valongo tem com o Centro Histórico de Santos, ali através da Rua 15 de Novembro. Agora, existe uma perspectiva também da chegada do VLT, né? Está sendo aguardada já há um bom tempo. Vamos ver se agora realmente, com essa incentivo do governador que esteve aqui, passeou um pouquinho no VLT, mas ainda não ficou pronto, né, governador? Acho que está na hora também, né, de acelerar esse VLT, que ia facilitar bastante a chegada. E a questão do mercado. Qual é a perspectiva do mercado realmente se transformar mais um polo aí de atrativo turístico, Thiago? Muito grande, né? As obras do mercado estão em ritmo avançado aí para ser finalizada. Agora o espaço lá vai ser ocupado objetivamente por quais tipos de atividade? Então, o mercado não apenas o mercado, mas todo o entorno vai passar aí por um projeto de revitalização, isso é muito importante, transformando aquele local, que é um local de vulnerabilidade social, obviamente, num espaço turístico. A gente tem trabalhado muito, a Secretaria de Obras com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano nesses projetos, né? O mercado, ele vai ser um mercado que vão ter várias frentes, né? Um mercado muito bacana, que vai ter desde a questão do mercado em si, como hortifrutis, frutas, verduras, enfim, até alimentos.
então você vai poder consumir. A gente está observando vários cases de sucesso aí nas nossas pesquisas, como Belo Horizonte, Florianópolis, que tem mercados já consolidados, o próprio Mercadão de São Paulo, né? Nós temos um case também, o Mercado de Lisboa, pegando essa referência para que a gente possa transformar aquele espaço num local de conveniência, das pessoas ficarem lá. Que as pessoas não apenas comprem o que precisam comprar e ir embora, porque elas fiquem, elas vão poder se alimentar, tomar lá o seu suco, comer o seu sanduíche. A gente está estruturando para que a gente possa atender as pessoas e que as pessoas fiquem lá no mercado, até com atrações musicais internas. Então a gente está trabalhando muito para entregar para a cidade um grande equipamento, que está muito bonita a obra, e como você falou do VLT, com o diferencial, nós vamos ter o VLT com um ponto ali na porta do mercado municipal, ou seja, o acesso vai melhorar muito mais do que tem hoje. E como é que vai ser essa processo de seleção dos estabelecimentos que vão estar lá dentro? Vai ser aberta uma licitação? Isso. E por tipo de segmento? Isso. Nós estamos nos estudos aprofundando aí os segmentos que nós vamos colocar nos boxes, né? E nós vamos abrir um chamamento público, uma licitação, e aí vai ser locação? Vai ser o período de permissão de uso. Então as pessoas vão utilizar, normalmente, de acordo com a legislação, eu acredito que são 5 anos que a pessoa pode utilizar aquele local através de uma permissão de uso, né? De acordo com o segmento. É importante que a gente quer oferecer para o santista e para o turista várias opções diversificadas. Então nós estamos fazendo esse estudo interno para cada um dos boxes poder ofertar um alimento, um outro tipo de objeto que seja importante para o turista. Então, assim que a gente fizer, nós vamos abrir esse chamamento público para que tenha a disputa de licitação aí para permissão de uso do espaço. Realmente, eu acho que o centro é um grande desafio, realmente, né? Tudo que está atrelado ao centro, porque ele implica também em outros setores do centro ali que estão meio que, vamos usar o termo correto, que abandonados, né? Tem imóveis ali no centro que estão realmente num estado de deterioração muito grande. Daí talvez uma revisão da questão do plano de zoneamento da cidade, que permita a ocupação da área para outras finalidades que não sejam só as comerciais ou só de característica turística, né? O que a gente nota é que quem vai fazer passeio de bonde, ele também tem que ser um pouco realista, né? E a pessoa passa por trechos ali que realmente não oferece grandes atrativos, né? São trechos da cidade que estão deteriorados. E tem outras localidades do mundo, isso não é também só particularidade de Santos, né? Existem outros lugares do mundo em que esses lugares a própria prefeitura atua de forma a deixar pelo menos a fachada em boas condições, né? Coloridas, bem pintadas, para dar um aspecto mais favorável, né? E infelizmente a gente tem essa dificuldade em Santos, porque às vezes são imóveis tombados, o proprietário já não tem mais interesse em fazer um investimento, porque ele vai ter dificuldade na venda ou na locação daquele lugar que já não é atrativo. Então talvez fosse o momento de se promover uma ampla discussão realmente para ver o que de valor realmente nós teríamos que deixar para poder dar uma opção para quem vai investir lá de transformar o local em um lugar mais proveitoso, né? Não sei se isso passa pela cabeça da administração atual, mas talvez fosse o momento de discutir, né? O que você acha disso? Não, passa sim, a gente precisa encontrar o meio termo, né? A gente tem que preservar a história, a cultura, mas também ficar ligado, antenado à situação atual, momentânea. A gente precisa da ocupação do centro, a gente sabe que obras de restauro pura e simples, elas são muito mais caras, né? Então os investidores de fato, eles acabam muitas vezes não fazendo o restauro e abandonando os imóveis. Então a gente está fazendo um trabalho, uma discussão interna para que a gente possa encontrar o meio termo. É importante ocupar, é importante que a gente consiga trazer as pessoas para o centro. Nós temos vários imóveis e preservando sempre a história e a cultura da nossa cidade. Uma coisa não afasta a outra, na minha opinião, sabe, Chalub? Eu acho que a gente pode ter o meio termo dessa situação. A gente vê isso pelo mundo todo, a gente vê estudando cases aí de centros históricos pelo mundo, a gente vê essa situação. Então eu acredito que essa discussão é muito importante, é necessária, né? Eu até conversei com o secretário Glauco sobre isso, ele entende essa necessidade, porque a gente precisa conseguir dar possibilidade para as pessoas irem para o centro. Diminuir burocracia é um ponto. Facilitar o que as pessoas se instalem no centro histórico, né? Tudo isso faz parte de uma política pública
de revitalização, né, do centro. Então, nós precisamos ter essa discussão. A gente já conversei, como falei, com o secretário Glaucus, a gente está discutindo algumas possibilidades, mas, de fato, a gente precisa chegar no meio termo da ocupação do centro. Até porque o secretário Glaucus ele defende a ideia do adensamento como uma forma de potencializar o aproveitamento das áreas, né? Mas o que a gente tem notado em Santos que talvez mereça já uma reflexão do número de imóveis, né, que está cada vez maior. Então as áreas que ocupavam uma casa passam a ter prédios e que trazem muita gente e muita gente, são mais carros. Então a gente já está notando a mudança do perfil da cidade em algumas localidades. Em alguns bairros o impacto já está sendo percebido de forma mais efetiva. Talvez fosse aí esse meio termo, se chegar a esse meio termo, né, de também abrir um pouco espaço para moradia, incentivar as pessoas a poder modificar o perfil lá do centro e falar, olha, isso aqui realmente um dia foi casa, mas agora não dá mais para ser casa, vai ter que ser outro tipo de atividade que possa trazer benefícios. Tanto é que, como eu falei no bloco anterior, tem lá a questão do empreendimento no Valongo, né, o empreendimento residencial, tem o retrofit que está sendo feito na Rua do Comércio, que vai ser destinado para estudantes. Enfim, essa ideia da ocupação da residência no centro histórico é fundamental para que a gente possa fomentar a vida no centro. Porque cada vez que você leva uma residência, você vai ter os acessórios, vai ter a padaria, vai ter a farmácia, vai ter tudo que complementa. E Santos hoje está vivendo nos bairros, você consegue viver no bairro quase tudo, né? Como antigamente não era assim, hoje você consegue. Então o centro tem a tendência é que isso aconteça lá também. Tiago, quero agradecer sua presença, infelizmente nosso horário já se esgotou, né? Quero agradecer a sua vinda aqui mais uma vez para poder estar transmitindo aí o seu trabalho, né, para a população que participa, que escuta o nosso programa, e espero contar com você aqui mais vezes. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Chalub. Aliás, quero aproveitar o ensejo e convidar você para o Festival do Café, dia 11, 12 e 13 de julho. A sua equipe toda pode ir lá tomar um café, vai ter degustação para todo mundo. Vamos lá. E também a sua audiência qualificada, que é muito grande. Eu quero convidar todos e muito obrigado, conta com a gente. Obrigado, bom. E você que acompanhou o programa até agora, você sabe que o programa é representado às 17 horas na Rádio Santos e na TV Com, e aqui você pode acessar a qualquer momento no nosso canal BocNews News TV no YouTube. Muito obrigado pela participação e até amanhã. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.